Hoje no Cartório Contemporâneo, notas e compliance, registro civil de pessoas naturais. José Renato Vilarnovo Garcia, presidente do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio de Janeiro, CNB-RJ, e tabelião do 35º Ofício de Notas do Rio de Janeiro, falou conosco sobre notas e compliance. Veja. Olá, doutor José Renato, seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Duda. E você, como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Doutor Renato, o que faz o Cartório de Notas? Bom, o Cartório de Notas, primeiramente, o Cartório de Notas é uma organização técnica e administrativa. Na verdade, é como se fosse o escritório do tabelião de notas, do notário. E ali estão organizados todos os serviços que são oferecidos à população, como reconhecimento de firma, autenticação de cópias, escrituras públicas, procurações e testamentos. Tem o corpo de prepostos, funcionários do tabelião, que são os escreventes auxiliares e que atendem a população às demandas que são trazidas ao cartório enquanto um serviço público e também enquanto uma entidade em que o tabelião é um assessor jurídico imparcial da comunidade que ele atende. E quais os tipos de serviços que o Cartório de Notas presta? Bom, como eu disse, dentre muitos que são conhecidos pela população, aqueles que a legislação, inclusive textualmente, expressa, a escritura pública, a lavratura de escrituras públicas, a lavratura de testamentos públicos, a lavratura de procurações públicas, atas notariais, reconhecimentos de firmas e autenticação de cópias. Tá? E também trazido aí pelo Conselho Nacional de Justiça, há uns 3 anos, o apostilamento da AIA, que o Brasil aderiu à Convenção da AIA, e hoje os tabeliões de notas também fazem o apostilamento de AIA, juntamente com os registradores também. O cartório é uma instituição que traz segurança e certeza de eficiência para a população em geral. De que forma o cartório de notas tem contribuído para o processo de desburocratização? Naturalmente, o tabelião de notas ele é um agente da confiança da sociedade. Ele nasce da própria sociedade, ele não é uma criação estatal. Então, por si só, por essência, ele desburocratiza, no sentido, vamos dizer assim, que a palavra hoje, a recepção que a palavra tomou no Brasil, esse sentido negativo, em que as pessoas muitas vezes atravessam uma via crucis para resolver seus problemas jurídicos. Então, o tabelião de notas está justamente para assessorar, para resolver essas questões comuns da vida, da sociedade, de forma consensual, de forma acolhedora, justamente nesse atendimento humanizado. Um serviço que confunde muito a população brasileira é a união estável. Ela é realizada no cartório de notas? E qual a diferença dela para o casamento que é realizado no registro civil? Bom, a união estável é sim realizada no cartório de notas. A união estável ela é feita através de uma escritura pública de reconhecimento de união estável. Na verdade, ela é atestada por esse instrumento público. Tá? Ela é um fato. No direito civil, a união estável é um fato, enquanto o casamento ele se constitui porque é um ato solene. Então, por isso que a união estável ela é realizada no cartório de notas, tá? Porque as partes interessadas, no caso os conviventes, os companheiros e companheiras, eles declaram perante um tabelião de notas que vivem a união estável e desejam que, obviamente, os direitos decorrentes dessa união estável sejam plenos e eficazes de acordo com o direito civil. Qual a diferença de união estável e casamento? Bom, como eu disse, a união estável é um fato jurídico
e ela ocorre independentemente, né, de qualquer constituição instrumental, jurídica, né, de qualquer solenidade, enquanto que o casamento é um ato solene. Ele depende de um procedimento que é feito perante o Registro Civil das Pessoas Naturais, né, que seria a habilitação, procedimento de habilitação de casamento, a publicação de edital do casamento, para ver se não há impedimento, com a expedição de uma certidão de habilitação, e aí sim, né, marca-se a data da solenidade, seja no âmbito religioso ou no âmbito civil, perante o juiz de paz, e os nubentes declaram, né, nessa solenidade. Enquanto a união estável não. A união estável, ela se constitui pelo próprio cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei, né, que é a união com intenção de convivência duradoura, enfim, como o Código Civil assim estabelece. Então, os companheiros eles vão até o cartório apenas declarar perante o tabelião que esse fato, né, existe. E a escritura pública, ela, com a fé pública notarial, ela vai atestar isso e vai fazer prova plena da existência desse fato jurídico, que é a união estável. E o divórcio, ele é realizado no cartório de notas? Qual o procedimento? Tem como fazer ele de forma virtual? Sim, o divórcio consensual, ele pode ser feito, sim, no cartório de notas. A Lei 11.441 de 2007, como eu havia falado lá atrás, ela foi um grande marco revolucionário no direito brasileiro, porque trouxe para a seara extrajudicial notarial aquilo que já acontece em vários países que seguem o notariado do tipo latino, que é o sistema adotado pelo Brasil, principalmente a partir da Constituição de 88, esculpido lá no artigo 236 da Constituição. Então, o divórcio, desde que ele cumpra certos requisitos legais, como a inexistência de filhos menores ou incapazes, a presença, a necessidade da consensualidade, a participação de um advogado, ele pode sim ser realizado perante um tabelião de notas. É um procedimento muito célere, né? E virtualmente também, com a pandemia, né, houve o surgimento da plataforma e-notariado, trazida pelo provimento 100 do Conselho Nacional de Justiça, e hoje é possível que o divórcio seja feito através de videoconferência e assinatura por certificado digital. O cartório de notas, ele realiza uma das funções mais famosas da profissão, que talvez seja o reconhecimento de firma. O que é o reconhecimento de firma e qual a sua importância? O reconhecimento de firma, eu digo que é um acesso à justiça extrajudicial, à justiça notarial. Por que eu digo isso? Tá? O reconhecimento de firma, ele acontece em documentos particulares. No Brasil, existe um tráfego muito grande de instrumentos particulares, né? Diferentemente de outros países, porque a informalidade é muito grande. Ainda há uma necessidade no Brasil, por conta da desigualdade social que nós temos, de uma regularização fundiária muito grande. E as pessoas os cidadãos acabam resolvendo seus problemas, né, às vezes de uma forma muito informal. E eles buscam o reconhecimento de firma justamente como aquela posição da fé pública para que eles tenham um mínimo de segurança jurídica e responsabilidade por um agente que tem a delegação do Estado. Então, o reconhecimento de firma nada mais é do que o tabelião atestar que aquela assinatura foi realizada por aquele que se diz, né, assinar o documento. Então, e tem duas modalidades. O reconhecimento de firma por semelhança, em que o tabelião ele vai comparar a assinatura que vem aposta no documento, trazido a ele, com o padrão que está depositado no seu cartório, que é o cartão de firma daquela pessoa, ou o reconhecimento por autenticidade, em que a pessoa interessada, na presença do tabelião, assina perante ele. E o tabelião, através da sua fé pública,
vai atestar que fulano de tal compareceu perante mim e assinou esse documento, né, na minha presença. Então, é até uma questão assim que muita gente não sabe essa diferença e é muito importante saber, porque há casos, há documentos em que, pela sua importância, pela sua relevância, podem exigir por parte daqueles que assinam, diz, olha, eu gostaria que você reconhecesse a firma num cartório de notas, mas que você reconhecesse por autenticidade, né? Ou seja, fosse lá assinar na frente do tabelião. É importante dizer que o tabelião não está conferindo o conteúdo do documento. É diferente da escritura pública. Na escritura pública, o tabelião faz um verdadeiro assessoramento e aconselhamento jurídico prévio, imparcial, e essa é a diferença para os advogados, obviamente, né, porque o tabelião ele deve ser imparcial e ele vai justamente, todo o conteúdo da escritura pública vai ter o trabalho, né, do tabelião, né, vai gozar de uma presunção de veracidade aquele conteúdo, né. Agora, o reconhecimento de firma não. Apenas a firma, a assinatura das partes é que é atestada. O conteúdo não é conferido pelo tabelião de notas. Mas, como eu disse, é um ato de acesso, até pelo preço, né? Principalmente nas localidades em que as pessoas têm baixo poder aquisitivo, a gente verifica que a procura pelo reconhecimento de firma é muito grande. Então a gente percebe, fazendo uma análise aqui filosófica, né, social, da relevância do serviço notarial, o reconhecimento de firma realmente presta um grande serviço à comunidade local, principalmente. Durante a pandemia, os cartórios passaram por uma verdadeira revolução tecnológica, efetivando grande parte dos seus atos de forma online. Como o senhor avalia a presença da tecnologia nos cartórios de notas? Duda, a tecnologia é uma correnteza contra a qual a gente não pode nadar contra. Isso aí, o mundo, ele evolui tecnologicamente desde o seu início. Então, assim, se a gente falar em tecnologia, inovação, tudo que a gente vê hoje, né, aqui nesse estúdio, é inovação tecnológica, um dia foi. Então, na verdade, o tabelião, como um profissional do direito, como um agente da confiança lá nos primórdios, né, há 3 milênios, ele era apenas um agente da confiança, era um redator público, ele sempre passou por esses processos de inovação tecnológica e sobreviveu a isso. Então, o tabelião ele não tem medo da inovação, da revolução tecnológica. Nós estamos vivendo a 4ª revolução industrial. Já no direito comparado, muitos países vêm discutindo, por exemplo, a França, há 20 anos, né, e já tinha implantado o ato notarial eletrônico. E o Brasil tinha essa discussão desde 2017 e, finalmente, quando veio a Covid-19, infelizmente, né, e não foi só no Brasil que isso aconteceu, o ato notarial à distância, o ato notarial eletrônico à distância, passou a ser implantado em alguns países. E o Brasil ele foi assim vanguardista. É incrível. Eu tive a oportunidade de me debruçar sobre esse tema em pesquisa, e o Brasil hoje é o país mais avançado em termos de ato notarial eletrônico à distância, com segurança jurídica, através de uma plataforma regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, através do provimento 100, cuja gestão é do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal, e é uma plataforma única para todos os tabeliães de notas do Brasil, ou seja, os cartórios de notas, e com segurança, com uma tecnologia muito avançada, né, permitindo que aquilo que pode ser feito presencialmente também seja feito através, né, de uma videoconferência.
mas guardadas todas as seguranças que o ato notarial presencial também exige. Então, assim, eu digo com muita alegria que hoje o Brasil realmente ele deu um passo gigantesco e é exemplo para o mundo notarial, principalmente nos países mais avançados na seara extrajudicial. O que faz o e-notariado e qual a sua importância? O e-notariado é um instrumento tecnológico, é uma plataforma, como eu disse. Ele primeiramente é um fluxo de assinaturas, tá, que permite que o tabelião, de forma segura, né, perceba, primeiramente, a capacidade das partes que estão na videoconferência, tá, e ateste, né, consiga captar a manifestação de vontade plena, livre de vícios, né, e com total segurança. Para isso que serve a videoconferência. Então é um instrumento pelo qual o tabelião vai exercer a sua função pública com a demanda trazida pela parte interessada, ou seja, eu quero fazer uma escritura de compra e venda, escritura pública de compra e venda, eu sou a parte vendedora, eu não posso me dirigir até o cartório, eu não posso ter, eu estou viajando, então até mesmo no seu celular vai declarar essa manifestação de vontade perante o tabelião de notas, claro, cumprindo uma certa solenidade para garantir que esse procedimento seja seguro, e assinar com um certificado digital, que pode ser fornecido pelo próprio tabelião de notas de forma gratuita, ou a pessoa, se ela tiver o certificado digital padrão ICP Brasil, que já existe no Brasil desde o ano 2001, se ela tiver, ela pode assinar com esse certificado digital. Mas caso ela não tenha, o tabelião de notas pode emitir esse certificado para ela poder assinar com segurança à distância. E qual foi a grande motivação da criação da plataforma e-notariado e de que forma ela pode ajudar o cidadão brasileiro? Bom, a grande motivação foi, infelizmente, né, porque isso foi uma tragédia, né, mundial, foi a pandemia. Isso não só no Brasil. A partir de março de 2020, vários países como a Bélgica, a Áustria, França, Espanha, Quebec, no Canadá, que também é um estado que segue o notariado do tipo latino, vários países que seguem o notariado do tipo latino passaram a regulamentar o ato chamado ato notarial eletrônico à distância. Mas essa discussão, ela já existe, eu disse isso, já há muito tempo, por uma questão de necessidade, né, de avanço tecnológico. A própria quarta revolução industrial, que é essa revolução que a gente percebe, né, dos smartphones, de toda essa tecnologia que hoje a gente tem na mão, e essa discussão ela já vem sendo travada há anos, né, na doutrina, na própria legislação, como eu citei aqui a França, por exemplo, já tinha o ato notarial eletrônico simples, que é diferente do ato notarial eletrônico à distância, que é simplesmente você poder, né, assinar uma escritura pública, um ato notarial, de forma eletrônica, né, presencialmente. Então, em vez de assinar um papel, você assina eletronicamente, num tablet, né, algo similar. E isso já era permitido. O Brasil ele deu um salto. O Brasil não passou por esse ato notarial eletrônico simples, né? Em 2017, essas discussões começaram a ser realizadas no Brasil. Essa discussão sobre a eletronização do ato notarial, a digitalização, né, dos atos notariais. E aí, com a pandemia, realmente houve a necessidade, que as pessoas não podiam sair das suas casas, havia o confinamento social. E o serviço notarial é um serviço essencial, foi declarado inclusive pelo CNJ, mas isso realmente se viu no mundo inteiro. A essencialidade dos serviços notariais. As pessoas precisam dessa segurança jurídica para os negócios jurídicos privados. Ou seja, vender os seus carros, ter liquidez. Eu tenho um imóvel, preciso vender o imóvel, preciso ter liquidez. A pandemia trouxe uma crise, então eu preciso ter segurança. Então,
Os cartórios de notas foram muito demandados durante a crise e, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, a grande motivação foi essa: eu preciso atender a população, porque é uma necessidade, a população depende dessa justiça extrajudicial, né, de buscar essa segurança jurídica, buscar essa eficácia jurídica para a realização dos negócios jurídicos privados, comuns do dia a dia. Né? Compra e venda de carros, compra e venda de imóveis, união estável, divórcio, inventários, tudo de forma consensual, e nós precisávamos justamente chegar até o cidadão. E essa chegada até o cidadão, com a pandemia, com o confinamento social, se deu, foi possível graças à plataforma do e-notariado, que surgiu aqui no Brasil através do provimento número 100 do Conselho Nacional de Justiça, do ano de 2020, no dia 26 de maio de 2020. E a partir daí só vem crescendo o número de atos, as pessoas passaram a entender que isso é uma alternativa, não que se obstaculizou a pessoa ir até o cartório, ela pode continuar, né? Não, eu quero fazer meu ato presencialmente, eu quero assinar minha escritura perante o tabelião, de forma presencial, não de forma virtual. Mas como alternativa, eu estou fora do Brasil, por exemplo, né? Eu estou viajando, eu estou confinado, eu não posso me locomover por algum motivo, né? Enfim. E aí, não só no Brasil, mas a gente percebe que esse tipo de ato notarial, né? Essa forma, melhor dizendo, não o tipo de ato, essa forma, essa maneira de realização do ato notarial, ela veio realmente para ficar. Há alguma contribuição dos cartórios no combate à lavagem de dinheiro? Sim. O combate à lavagem de dinheiro, né, é uma medida internacional que o Brasil passou a adotar, né, através de uma legislação própria. E como no restante do mundo, os notários têm uma participação fundamental, porque muito da lavagem de dinheiro pode acontecer, né, nos negócios jurídicos mais comuns, como uma compra e venda de um imóvel, por exemplo, uma procuração até mesmo de plenos poderes para administrar uma empresa com amplos e gerais poderes para tanto. Então, é o chamado laranja, né? Então, a gente tem esse papel realmente. Mas é claro que o notário também é um agente da confiança. Ele precisa resguardar o sigilo daquilo que percebe, daquilo que recebe de manifestação de vontade. Então, há uma certa, obviamente, um aparente conflito, mas não há. Porque também, como um agente que exerce uma função pública, essa é a segunda faceta do notário, ele tem o dever de não impedir, mas de informar, caso ele perceba por aspectos objetivos ou até mesmo subjetivos que se trata de uma operação que visa, na realidade, o branqueamento de capitais, como é conhecido lá fora, na língua espanhola, branqueamento, ou mesmo o terrorismo, né, que pode estar se promovendo o terrorismo através, né, desses negócios jurídicos que são instrumentalizados através da escritura pública. Então, assim, o papel é relevante, os notários vêm prestando, vêm realizando essa missão pública de forma eficaz. Os números junto ao COAF são grandes, mas o tabelião também ele tem esse papel de confiança da sua comunidade e, obviamente, ele tem toda a cautela quanto a isso. Ele sabe que ele tem uma responsabilidade muito grande e ele vai ter uma cautela muito grande. Então, assim, os notários, tabeliães de notas, eles são agentes hoje obrigados realmente a atuarem
no combate à lavagem de dinheiro e à promoção do terrorismo, né, através dos negócios jurídicos que eles instrumentalizam. Então, se houver essa percepção, o notário tem o dever, né, de informar, mas de forma objetiva, de forma não fazendo juízos de valor, mas sim por obrigação legal, e não necessariamente aquilo vai ser tido como tal, né? Cumpridos alguns aspectos objetivos, é que essa informação se tornará obrigatória. O que significa a hipoteca reversa? Bom, a hipoteca reversa é bem interessante, porque aqui no Brasil ainda há muita discussão. Ela já existe em outros países, já existe nos Estados Unidos, que inclusive tem um direito, um sistema muito diferente do nosso, mas ela tem seu nascedouro no direito anglo-saxão, estadunidense, e ela foi depois, vamos dizer assim, exportada para os países que seguem o direito romano-germânico, tá? O chamado civil law. Então, hoje você vê o Instituto da Hipoteca Reversa ou Inversa em vários países europeus, como a França, a Espanha. E ela é o seguinte, né, traduzindo aqui de uma forma mais simplista, geralmente para pessoas mais idosas, que não têm uma renda suficiente para se manter, mas têm bens. Tá? Por exemplo, bem imóvel, o seu bem, o bem que é a sua própria residência. Às vezes uma residência de um alto valor, mas não tem liquidez, não tem condições de manter, às vezes uma aposentadoria muito baixa para se manter. Então fica uma certa assim, poxa, tem uma bela residência, né, tem um bom imóvel, mas não tem condições para manter aquele imóvel. Então, o que se criou no direito comparado? Uma forma de empréstimo, dando-se como garantia esse bem, e a pessoa, aquele que seria o devedor, passa a ser credor da instituição financeira. A instituição financeira passa a pagar um valor mensal àquele devedor hipotecário, né, que na verdade seria um credor hipotecário reverso, e quando ocorrer o evento morte, os herdeiros ou pagam essa dívida com o próprio bem, né, descontando, ou entregam esse bem para a instituição financeira. Então é uma forma de trazer uma justiça social. No Brasil ainda há muita discussão doutrinária, há projetos de lei tramitando nesse sentido, e eu digo que é preciso, para que se faça um bom procedimento legal, uma boa, melhor dizendo, uma boa legislação, uma boa lei que realmente atenda aos ditames, aos anseios sociais, principalmente dessa população maior, mais idosa, que se observe o direito comparado. No direito comparado nós temos nos respectivos direitos civis legislações muito boas sobre a hipoteca reversa. Por exemplo, na França, como eu citei, na Espanha. Apesar de ter nascido nos Estados Unidos, eu não penso, como doutrinador, que deveria se observar a legislação norte-americana, porque, eu vou fazer aqui até um breve parênteses, com todas as vênias, eu vejo que muitas vezes se tenta copiar um direito, um sistema que não é um sistema que o Brasil segue. O Brasil tem uma tradição romano-germânica, um direito escrito, a chamada civil law. Enquanto os Estados Unidos, a própria Inglaterra, eles são países que adotam um sistema do common law, que é o sistema de precedentes judiciais. É pouco direito escrito, é pouca prevenção e muita justiça restaurativa. Então, se nós copiarmos exatamente alguns institutos desses países, nós estaríamos mesclando sistemas e acaba não ficando bom. Então, é preciso que se observe, quando se vai na doutrina comparada, no direito comparado,
que se busque países que seguem o sistema do tipo civil law, por exemplo, do tipo romano-germânico, como o Brasil tem. Nós temos um direito civil, um código civil extenso, que previne muito as relações conflituosas. O direito escrito ele serve para isso. Então é a chamada justiça preventiva. E aí é que entra o tabelião de notas. O tabelião de notas, ele justamente vem para tornar plena essa justiça preventiva. Por isso que no sistema do civil law se adota muito o sistema do notariado do tipo latino, em que o tabelião de notas é um profissional do direito, é um conselheiro jurídico imparcial da sua comunidade. Por quê? Porque ele vai auxiliar eficazmente na prevenção de litígios. Então só iria para o judiciário, se esse sistema funcionar plenamente, adequadamente, de forma equilibrada, aqueles casos que realmente não tem jeito, ou seja, em que o litígio é inevitável. Então, você veja a importância, né, do cartório de notas nesse papel que nós estamos falando aqui, da prevenção. Qual a sua visão sobre o futuro da atuação dos cartórios na prestação dos serviços à população? Eu sempre, falando de futuro, né, do notariado, dos cartórios de notas, e até mesmo dos cartórios em geral, das outras atribuições, eu vejo que o papel como profissional do direito, ele nunca deixará de existir. É como o papel do médico. Por mais avançada que seja a tecnologia, o humano nunca poderá deixar de existir. O próprio advogado, o próprio juiz. A tecnologia é instrumento pelo qual a gente facilita, é um facilitador. Então, os cartórios de notas, eles no futuro eu vejo, desde que preservemos esses princípios que eu venho falando aqui durante essa entrevista, preservando essas bases de origem, né, do próprio notariado, preservando os sistemas, sendo fiéis aos sistemas, eu acho que o papel do cartório de notas no futuro será um papel relevantíssimo, principalmente nessa sociedade super dinâmica que nós estamos vivendo. As pessoas precisam de confiança. A própria sociedade ela já detém uma confiança, numa visão aristotélica, para quem adota esse tipo de... concorda com esse pensamento, a confiança já existe na própria sociedade. As pessoas já confiam entre si umas nas outras, ao contrário do que a gente imagina, né? Há uma desconfiança generalizada de todos contra todos. Mas não, na verdade, o ser humano tem uma tendência a ter confiança uns nos outros. E o tabelião, ele apenas perpetua essa confiança. Ele sela com a sua fé pública essa confiança, deixando ela registrada num instrumento. Vamos remontar a escrituras aí de 100 anos, 200 anos atrás, de 300, 400 anos. O cartório de notas mais antigo no Brasil é de 1565 e aqui do Rio de Janeiro. Então, assim, vamos pegar essas escrituras lá de trás. São negócios jurídicos que foram realizados e estão ali perpetuados no tempo. Aquela confiança que havia entre aquelas pessoas ficou ali estampada sob o manto da fé pública. E é muito importante entender que essa fé pública ela é conferida pelo Estado através de um concurso público rígido, sério, difícil. Mas é muito mais importante que essa fé pública seja conquistada pelo tabelião. Por isso que a gente vê, muitas das vezes, as pessoas com o seu tabelião de confiança. O meu tabelião, o meu cartório de confiança. As pessoas falam assim, o meu cartório.
né? Aquele cartório que eu tenho a firma aberta, que eu conheço aquele escrevente ou aquele tabelião, que é o titular, né? Porque ele conquista essa confiança, é a chamada fé conquistada, não só a fé atribuída pelo Estado. Então, esse papel humano, a tecnologia não se sobrepõe, ela não substitui. Ela, na verdade, ela se alia. É como o e-notariado. O e-notariado é um instrumento. A plataforma por si só, ela não funciona. Ela precisa do humano para funcionar. É como a telemedicina para o médico. Se não tiver um médico do outro lado, não vai adiantar. Então, é muito importante entender o papel do tabelião de notas como esse agente próximo da sua comunidade. Esse olho no olho, essa confiança, né? A própria capilaridade dos cartórios de notas vai continuar a existir, na minha visão, né? Porque muitas vezes você não tem, num determinado distrito, numa determinada localidade, nos mais diversos rincões desse país, você não tem uma delegacia, mas você tem um cartório, que é onde o cidadão daquela pequena comunidade ele vai buscar entender o seu problema, vai buscar um auxílio. Muitas vezes o tabelião funciona até como quase que um psicólogo, ouvindo. A gente vê isso muito nos testamentos. Como isso a tecnologia vai substituir? Só se o ser humano se desumanizar. Aí, se houver essa desumanização do próprio ser humano, aí eu não quero nem continuar. Dr. José Renato, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Eu que agradeço, Duda. Estou sempre à disposição de vocês. Obrigado. A doutora Priscila Machado Soares, oficial do 4º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais do Rio de Janeiro e diretora da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro, ARPEM-RJ, falou conosco, além de outras coisas, sobre o convênio entre INSS e os cartórios de registro civil. Veja. Olá, doutora Priscila, seja bem-vinda ao Cartório Contemporâneo. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, obrigada por estar aqui. Doutora Priscila, atualmente temos tido várias publicações no Conselho Nacional de Justiça relativos ao segmento extrajudicial. Quais as novidades que surgiram no campo do registro civil de pessoas naturais? Então, Duda, desde a criação do CNJ, a gente teve muitas publicações ligadas ao registro civil. Tanto lá no início, em 2009, padronizando a certidão para todo o país, porque não havia um padrão de papel, de formato. A criação da matrícula também, que é um dado que identifica cada registro de cada pessoa, né, de nascimento, casamento e óbito. Então foram importantes para poder padronizar esses registros no país inteiro, que são quase 8.000 cartórios de registro civil no Brasil. Depois da matrícula, a gente teve obrigatoriedade de fazer backups de imagem dos acervos que não existiam, obrigatoriedade de a gente fazer índices também que não havia. E depois também vieram institutos novos, por exemplo, ligados a temas importantes como a paternidade, criaram as unidades interligadas no país todo. Então, várias novidades que foram incrementando a atuação do registro civil no país. Como é uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro, a senhora poderia explicar para a gente como é feita a mudança de nome e gênero dentro dos cartórios? Sim, então, em 2018 surgiu um provimento novo sobre esse tema, o 73, e a gente começou a atender as pessoas transgênero que têm necessidade de adequar o seu registro civil, ao seu documento, à sua realidade, como eles se percebem, né, como pessoa. E aí passou a ser possível, sem qualquer comprovação, por exemplo, de laudo psicológico, laudo médico, que a pessoa requeira no registro civil diretamente, pode ser da sua cidade ou onde você é registrado. Ela vai requerer ao oficial do registro civil a mudança de nome e de gênero.
E interessante, ela pode pedir, por exemplo, só a mudança de nome ou não mudar o gênero, por exemplo, o sexo. Porque isso pode... tem repercussões, todas as mudanças têm repercussões na vida dela prática. Então, pode interessar só mudar o nome e já resolver, né, a questão da vida dela. A pessoa procura o balcão do registro civil e vai com os documentos do provimento, que é uma lista de documentos. A maioria você consegue obter na internet também, são certidões negativas, eleitoral, de várias federais, coisas que a maioria estão na internet disponíveis. E você vai requerer o oficial, e o oficial vai avaliar os documentos e vai deferir, estando presentes os requisitos. É legal a gente também frisar isso. Não cabe ao oficial, é uma decisão dele se ele vai conceder a mudança ou não. Ele vai, simplesmente, à vista dos requisitos previstos no provimento, ele vai deferir a mudança que a pessoa pediu. Tá? Muito bem legal. Como é uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro, a senhora poderia explicar para a gente como é feita a mudança de nome e gênero nos cartórios? Claro. Então, é bem interessante porque a pessoa que quer mudar o seu nome e o seu gênero, o sexo, ela procura diretamente o cartório de registro civil próximo da sua residência ou onde você está registrado. Ele vai pesquisar, você pode pesquisar na internet, no Google, os documentos do provimento 73 do CNJ, que é de 2018, ele é bem recente. E lá vai ter uma lista de documentos que a pessoa vai apresentar ao cartório de registro civil. É uma lista um pouco extensa, mas você consegue facilmente vários documentos na internet mesmo. São certidões negativas de pendências no seu nome. É importante também dizer que mesmo com pendências no seu nome, você pode também mudar o nome e sexo e gênero. Isso não impede que você faça alteração no cartório. É um procedimento que vai demorar talvez uns 2 meses na serventia. E ao final você vai receber a certidão com o nome e sexo alterado. É possível também a alteração somente do nome, se a pessoa desejar. É importante frisar também que o oficial, ele não vai fazer um juízo de valor em relação ao pedido. Ele vai somente verificar a presença dos requisitos legais da norma do CNJ e vai deferir o pedido. E aí o oficial vai alterar o registro da pessoa, vai comunicar à Receita Federal e ao Instituto de Identificação. E a pessoa depois vai mudando seus documentos e vai adequando a sua vida a esses novos documentos. É bem interessante. A senhora poderia explicar para a gente também sobre o reconhecimento socioafetivo de filiação materno e paternal? Bem, Duda, é muito legal esse instituto porque ele possibilita que as famílias que tenham um vínculo afetivo, por exemplo, de madrastas, padrastos, ou às vezes uma pessoa que tem um vínculo, às vezes um tio, alguém que por algum motivo está próximo àquele jovem, àquela pessoa, às vezes até adulto também, depois vai regularizar isso. Quando se forma um vínculo afetivo de filiação e a pessoa não consegue documentar por uma adoção. É interessante pelo seguinte, então o padrasto ou a madrasta, por exemplo, podem reconhecer a filiação daquele enteado e o pai biológico ou a mãe biológica não são afastados do registro, então a pessoa fica com 2 pais ou 2 mães, é bem interessante. Esse provimento é 83 do CNJ e ali também estão os requisitos que você vai precisar para atender. Tem que ser a criança, tem que ser um jovem de 12 anos, não pode ser menor de 12 anos a idade da pessoa, pode até ser adulto. Então, sendo menor de idade, o pai, né, ou a mãe biológica precisam também consentir, todo mundo tem que consentir. E vão juntar fotos, documentos que provam que aquele jovem ou aquele adulto tem ligação com aquela pai ou mãe afetivos. E a gente depois, já ao final desse procedimento, vai também lançar no registro esse novo vínculo de filiação, que ele é igual a um vínculo biológico. Vai ser pai e mãe igual ao outro biológico. É bem interessante porque não tem distinção. Com todos os direitos e deveres também. Eu brinco também que você tem os deveres também junto. E é um ato irrevogável também, que não pode voltar atrás. Eu brinco que depois não pode. O pai ficou velhinho, não quero mais esse pai, não quero mais essa mãe. Não, é até o final, como se fosse mesmo o pai biológico ou a mãe biológica. É bem interessante. Tem havido muitos casos destes novos institutos? A procura tem sido grande? Sim, tem sido bem grande a procura, tanto pela filiação socioafetiva, a mudança de nome também, de sexo. A gente tem muitas novidades no registro civil. A gente, assim, semanalmente faz atendimentos desses casos e a gente vê que as pessoas ficam muito satisfeitas em poder resolver de uma forma simples, né, diretamente no cartório, no registro civil, essas situações que às vezes ficam a vida inteira sem resolver, né,
que causam problemas práticos, a pessoa não ter, por exemplo, o nome do pai afetivo no registro, atrapalha a vida inteira para viajar, para fazer, né, para ter direitos, plano de saúde e tal. Ou no caso da pessoa, por exemplo, também que quer mudar de sexo e de nome, também passa uma vida, às vezes, com dificuldade, e você vê que, de uma forma simples, né, sem burocracia, você resolve esses casos no cartório de registro civil, é bem legal. Tem tido bastante procura, sim. As certificações de nomes também estão nessa linha da desburocratização. O que temos de mudanças para os usuários? Bom, Duda, a gente tem uma lei nova, a Lei 13.484, uma lei federal. Ela veio para simplificar as mudanças de registro no RCPN. Porque antes tinha uma questão, tem que ir para o juiz, para qualquer mudança de inclusão de sobrenome, ou uma mudança de prenome. Hoje em dia, por exemplo, várias situações em que a mulher, né, se divorcia, muda de nome, a mulher depois casa, muda de nome também. Ou erros muito simples de constatação, que você pode olhar um documento e você pode constatar, que é simples verificação. Esses casos todos podem ser feitos pelo oficial de registro civil, tanto do cartório onde você foi registrado, quanto do cartório onde você reside, tá? E aí são rápidos, não precisa mais para o promotor, para o juiz. O oficial vai verificar os documentos, vai checar tudo e vai liberar essa retificação para a pessoa de uma forma mais rápida e mais eficiente para o cidadão hoje em dia, assim. E como foi o funcionamento dos cartórios de registro civil de pessoas naturais durante a pandemia? E como está o funcionamento no estágio atual? Então, Duda, é importante ressaltar o seguinte, os RCPNs, os registros civis de pessoas naturais, nós abrimos durante todos os dias da pandemia, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Em alguns estados houve algumas restrições, mas eu posso dizer que os plantões foram feitos no país inteiro para nascimentos e óbitos, assim, diuturnamente, todos os dias da pandemia. A gente teve alguns momentos de redução de horário, né, de redução também de fluxo da equipe, atendimento da equipe, mas a gente funcionou realmente, aqui no Rio de Janeiro principalmente, no estado do Rio, em todos os dias da pandemia. Conseguimos superar essa fase, né, com todas as precauções e cuidados. A gente teve uma fase em que os casamentos foram somente online, que foi uma alternativa que aí vieram soluções tecnológicas para a gente poder atender as pessoas que precisavam, né, se casar, documentar alguns fatos. E basicamente o casamento ficou por um tempo online, alguns meses, mas depois as pessoas foram voltando aos poucos a cerimônias presenciais, com poucas pessoas, com número restrito. Hoje em dia a gente pode dizer que a gente está com um atendimento bem normalizado, voltando ao atendimento no expediente normal praticamente, com todos os cuidados, precauções sanitárias. E os casamentos a gente aumentou um pouco também o número de pessoas, porque as pessoas precisam de contato, de conexão, né? Elas sentem falta dessa conexão. Os números do portal da Transparência de Registro Civil têm apontado um aumento no número de casamentos. O que você acha que pode ter levado a esse levantamento? Então, é legal falar sobre esse portal, que ele foi bem importante na pandemia, ele tinha dados de nascimento e de óbitos com um prazo ele tem até hoje, né, um prazo bem rápido, de cerca de 2 dias. Ele serviu para instruir vários acompanhamentos oficiais sobre a pandemia. E a gente teve uma redução do casamento na pandemia, por causa da restrição de contato das pessoas, né? E a gente via que quem podia adiar o casamento, que queria fazer um mínimo de um encontro, de uma comemoração, acabou adiando para depois da pandemia. E também a gente viu o seguinte, com a pandemia, a gente também viu que muitas pessoas, eu acho que estavam ali meio indecisas se casavam ou não, acho que viram assim, eu preciso documentar a minha situação, eu preciso organizar a minha vida. Eu acho que a pandemia deixou um senso geral de organização nas pessoas, né, de documentar a vida, acho que não só no RCPN, mas em documentação em geral, de organização de vida mesmo. E agora com a possibilidade de reunir mais pessoas, volta das celebrações, eu acho que as pessoas estão buscando, tem sido bem significativo esse aumento das pessoas se conectando novamente, marcando os seus eventos, e é muito bom a gente ver essa normalidade voltando à vida das pessoas.
Doutora Priscila, o que a senhora achou sobre a importância da documentação civil ter sido parte do tema da redação do Enem 2021? Duda, foi muito legal pelo seguinte, existe todo um movimento de mobilização nacional pela ampliação do acesso à documentação básica. E o primeiro documento do brasileiro é o registro de nascimento, é a certidão de nascimento. Então a gente fala de uma cadeia documental, e o início da cadeia documental é estar no registro civil, no RCPN. Nós, legisladores, já sabíamos disso, mas é importante que a sociedade entenda isso, que a sociedade compreenda esse fluxo de documentos, né? E se sensibilize em relação a essa causa, porque realmente temos pessoas que, por questão, ou porque perderam a sua certidão de nascimento, as migrações que a gente tem no país, né, de migrantes que perdem o documento, e depois daquela pessoa fica uma geração de pessoas descendentes sem documentação, ou pessoas que realmente, por questões de vida, não tiveram acesso ao primeiro documento, e aquilo vai refletir na vida dela, nos descendentes dela. É uma questão que a gente tem trabalhado muito, em melhorar esses índices de subregistro, que a gente chama de subregistro, pessoas que não foram registradas. Isso vai impactar na vida delas, né, em tudo. Ela não vai ter identidade, não vai ter CPF, não vai ter acesso à educação, muitas vezes, e outros direitos. Então, você jogar esse olhar da importância do registro civil foi muito, muito legal para que a sociedade brasileira entenda melhor essa cadeia documental, procure se engajar mais nessa questão também. É uma questão de fundo até mesmo político, no sentido de acesso a direitos mesmo, né? E quais ações têm sido promovidas para que haja uma diminuição no número de subregistros no país? Sim, a gente pode olhar lá para trás, em 97, quando foi criado o Registro Universal de Nascimento e Óbito, gratuito para todas as pessoas, independentemente de poder ou não pagar. E ali você começou essa erradicação, essa ampliação do acesso ao nascimento, né, e ao óbito, mas ao nascimento principalmente, porque a gente tinha índices na casa de 20 e poucos % no Brasil, de 25% de pessoas sem registro, sem certidão. E a partir de 97, houve muitas campanhas nacionais, mutirões nos anos 2000. Depois a gente teve a criação de um comitê nacional contra o subregistro no país. E aí essa política dos registradores civis, a sociedade civil, os tribunais nos estados, toda uma mobilização nacional para que esses índices fossem caindo, com a participação muito ativa das ANOREGs, das ARPENs estaduais, dos registradores civis de cada município do país. Foi um empenho muito grande para a gente hoje ter índices na faixa de menos de 2%, que são índices muito, muito positivos para o nosso país. O que são as unidades interligadas de registro civil e qual o seu papel? Então, Duda, lá em 2013, o CNJapa também ele criou essa figura das unidades interligadas de registro civil. O que significa? São postos dos cartórios de registro civil dentro das maternidades, registrando cada bebê na hora que nasce, o mais próximo do nascimento possível. Até a gente brinca que a política do chorou, registrou, né? Nasceu, já é registro de imediato. Porque a gente percebe que há índices em relação a isso, que quanto mais cedo você registra o bebê, você protege ele mais de ele ficar vulnerável a, por exemplo, a sequestros, a violação de direitos. Isso em nível mundial, é um direito, né, humano. Hoje em dia a gente pode falar que o registro de nascimento é um direito humano por si só. Ele é de uma grande importância, até em nível mundial, bem reconhecido. E a interligada do RCPN, ela está lá dentro do hospital, registrando o bebezinho na hora em que ele nasce, mas horas depois, antes da alta hospitalar. E aí a gente brinca assim, mas é sério, a gente fecha a torneira do subregistro, porque a gente está registrando no ato do nascimento. Então, porque a gente já tem uma demanda de pessoas sem registro, sem documentos, que é um passivo, e a gente, ao registrar de imediato, a gente está estancando esse problema na origem, no nascimento. E a gente tem inúmeras, acho que posso falar em centenas de interligadas no país. Aqui no estado do Rio, são 66 interligadas de cartórios dentro dos hospitais, fazendo um trabalho de registrar imediatamente os cidadãos. E aqui no Rio a gente também pode destacar que a gente gera não só o registro, como também o RG do bebê e o CPF. Então a gente já tem um bebê saindo da maternidade com RG, CPF
e a certidão de nascimento. Então ele já está documentado ali e menos propenso à violação de direitos. É uma conquista muito grande, é uma política de erradicação de subregistro, de acesso a direitos, muito importante. Parabéns. Doutora Priscila, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vinda ao Cartório Contemporâneo. Muito obrigada, estou feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada. Uma honra.